Você já se perguntou como são feitos o pão, o chá e outros produtos que podem ser encontrados em qualquer mercado? São processos muito interessantes. Mais interessante que isso, talvez só a maneira como os robôs japoneses embalam waffles de uma só vez e como as fábricas produzem carne. Nesse episódio vou mostrar essas e outras incríveis tecnologias da indústria de alimentos. Vale a pena conferir. Pão. O pão é o sustento da vida. É um produto que pode ser encontrado em qualquer supermercado. Além de ser um dos poucos produtos que geralmente é vendido praticamente fresco. Mas o que acontece antes que o pão chegue às lojas e como é feito nas fábricas? Vamos dar uma olhada. Inicialmente, a massa é feita em uma loja especial. Em sua forma original, a massa é uma coisa que pouco se assemelha ao pão. Por isso que ela passa por várias etapas de processamento. No começo, a massa se move em uma esteira. Os rolos na esteira processam mecanicamente a camada de massa, de forma que ela se torna cada vez mais fina. Para evitar que a massa grude nas superfícies, coloque farinha por cima. Quando a massa atinge a espessura desejada, lâminas especiais cortam ela ao comprido e transversalmente. Agora os pedaços dos futuros pãezinhos já estão se movendo ao longo da esteira. Em seguida, uma máquina especial dá a eles a forma desejada. Aqui vemos uma forma arredondada. Depois disso, elas precisam repousar. Esse processo é chamado crescimento. Durante o processo, a massa começa a fermentar. Após o crescimento, seguem-se mais alguns passos. Assar os pães e resfriá-los. Depois disso, os pães são embalados e enviados para o supermercado. Chás do Ceilão. Nem todo chá do mundo pode competir com esse chá. É uma das marcas mais reconhecidas em todo o mundo, e o Sri Lanka é um dos principais países produtores desse chá. É até possível que alguém que esteja assistindo a esse episódio esteja bebendo um chá do Ceilão agora. Mas quais são as técnicas usadas para fazê-lo? As folhas de chá no Sri Lanka são colhidas em plantações que começaram no século XIX. As tradicionais técnicas de produção de chá são seguidas nesse país. As folhas colhidas são primeiro despejadas em uma esteira. Aqui, de baixo para cima, a ar quente é soprada sobre elas a uma temperatura de 32 a 40 graus Celsius. Demora de 4 a 8 horas para remover o excesso de umidade das folhas. A próxima etapa é a ondulação. É feito em uma máquina enorme com uma bola de rolo. É aqui que as folhas estão sujeitas a muita pressão. Elas se enrolam, liberando seu suco. Essa é a última etapa de produção do chá do Ceilão, onde são utilizadas as máquinas. Resta colocar a matéria-prima sobre uma superfície plana e deixá-la em ambiente fresco, escuro e úmido, onde ocorre a fermentação. No final da fermentação, resta secar o chá e embalá-lo. Coca-Cola. É impossível saber o processo exato de produção da Coca-Cola. A empresa é muito protetora de sua marca e mantém a receita do refrigerante mais famoso do planeta um segredo muito bem guardado. Mas é possível ver uma etapa da produção da bebida. É a etapa final da produção, onde a Coca é engarrafada. As garrafas chegam à fábrica diretamente da empresa que as produz. Mesmo assim, os containers ainda são lavados para evitar a entrada de substâncias nocivas. Nesse momento, a água purificada que contém 86% da bebida é misturada com um extrato especial em um recipiente separado e em seguida é adicionado xarope de açúcar concentrado. As garrafas são então gaseadas e colocadas em uma máquina que despeja o líquido resultante em recipientes. É um processo simples, mas muito divertido. Aliás, você sabia que 1,8 bilhão de garrafas de Coca-Cola são vendidas todos os dias no mundo? É muita Coca-Cola. Eu tenho certeza que é por causa desse ingrediente secreto que as pessoas compram esse refrigerante preto repetidamente. Que ingrediente é esse? Diz pra mim nos comentários. E fique ligado, porque além disso existem muitos outros processos de produção de alimentos interessantes que definitivamente vale a pena conferir. Pão de gengibre. Esse é um deleite muito antigo. A primeira menção de tais doces data de 350 anos antes de Cristo. Na antiguidade, o pão de gengibre era como um bolo de mel temperado com especiarias. Nossos ancestrais tiveram que gastar muito tempo para fazê-los. Hoje em dia, podemos comprá-los em qualquer loja de qualquer lugar do mundo. Mas como é feita essa guloseima hoje em dia? Graças a máquinas automatizadas como essa. Elas misturam todos os ingredientes do futuro pão de gengibre com a consistência certa. Quando a mistura está pronta, o equipamento desenrola a massa em uma folha larga e uniforme. É interessante, aliás, que o equipamento utilizado na próxima etapa de produção é muito parecido com cortadores de biscoitos, que podem ser encontrados em qualquer loja e em qualquer cozinha. Pode ser que você tenha em casa. A única diferença é que nas fábricas os cortadores de biscoitos são baixados sobre a massa por uma máquina, não por uma pessoa. Durante todo o processo de produção, a massa segue por uma esteira rolante. Em seguida, o operário retira o excesso da massa que segue para o reprocessamento.
E o futuro pão de gengibre vai ao forno para se transformar em produtos de confeitaria acabados. Macarrão. Como você acha que o macarrão é feito? Talvez eles usem máquinas enormes ou esteiras. É lógico, porque acredita-se que quase todos os produtos são feitos com máquinas enormes. Mas no caso do macarrão, isso nem sempre é necessário. Nessas fotos você vê uma máquina chamada Dolly 2. Essa máquina é fabricada pela La Monferrina, que é obviamente uma empresa italiana. A máquina parece um pouco esquisita, porque parece um tipo de moedor de carne avançado e ocupa pouco espaço. E não é à toa, porque a Dolly 2 é uma das extrusoras de massas mais compactas do mercado atualmente. Esse equipamento pode caber em qualquer mesa padrão, o que aumenta significativamente a capacidade de produção de muitas empresas manufatureiras, inclusive de pequeno porte. Quanto ao processo de produção em si, no caso da Dolly 2 é simples e rápido. Os ingredientes são despejados no compartimento denominado tremonha. Em seguida são misturados até formarem uma massa. Da tremonha ele vai para a extrusora. Nessa fase o equipamento extrude a massa, dando-lhe uma determinada forma. Não precisa necessariamente ser uma massa longa. Vários acessórios permitem que os fabricantes façam massas de muitos tipos diferentes. Parece que essa tecnologia é perfeita, mas também existem desvantagens com a Dolly 2. Por exemplo, a escala industrial está fora de questão, porque tal máquina só pode produzir cerca de 3,5 a 4,5 kg de massa fresca por hora. Mas isso também não é ruim. Bem, para alguns produtos você simplesmente não pode viver sem máquinas grandes. O queijo é um desses produtos. Aqui está uma linha de produção de queijos. A característica dessa linha é que ela consiste em uma série de máquinas diferentes, cada uma delas com seu próprio conjunto exclusivo de funções. Os equipamentos são interligados por uma linha por onde circula a matéria-prima, transformando-se gradativamente em produto acabado. A produção de queijos começa no banho de queijo. Aqui ocorre a coalhada, o corte e a secagem mecânica dos grãos de queijo. No próximo módulo da linha, a maior parte do soro é drenada da massa total. Depois disso, a mistura de grãos é colocada sob a placa de distribuição. Dessa forma, os moldes são preenchidos com a matéria-prima. A última peça do equipamento na linha de produção é o mecanismo de inclinação. Isso é o que ajuda a finalmente separar o soro e começar a dar forma ao produto final. Os moldes são empilhados uns sobre os outros e inclinados. Nessa fase, os moldes são virados várias vezes. Esse processo pode ser feito de forma automática ou manual. Carne. A produção de carne bovina impressiona pela escala e pela suavidade do processo. Todo o processo é muito complicado e demorado, por isso vou falar apenas sobre a primeira fase, o corte. Após o abate, o animal é suspenso por ossos da canela, e nessa posição a carcaça inicia seu movimento na linha de produção. Em seguida, a pele é removida de uma só vez. Isso é feito graças a um dispositivo de enrolamento de corrente e vários cortes. Quando o excesso de sangue é drenado e as vísceras são removidas, o próximo passo pode ser dado. Nessa fase, a carcaça é cortada em duas metades com uma seca especial. As peças resultantes são lavadas cuidadosamente e avaliadas quanto à qualidade para determinar o grau da carne. O produto marcado passa por um tratamento de fluxo de ar e é enviado para uma unidade de resfriamento e secagem. O produto é mantido no compartimento refrigerado por algum tempo, após o qual as metades da carcaça são desmontadas em componentes para a posterior embalagem. A tecnologia na indústria de alimentos não se resume às máquinas que produzem os produtos. Ela também inclui as máquinas que embalam o produto acabado. Essa etapa de produção não é menos importante, porque no mundo moderno os alimentos são produzidos em grande escala. Não só temos que ter tempo para produzir os produtos, mas também temos que embalá-los muito rapidamente para que possam ser enviados às lojas o mais rápido possível. É um trabalho difícil para os humanos, então robôs incríveis são frequentemente usados em fábricas para embalar alimentos. Esse equipamento do vídeo não foi projetado para a produção de alimentos. É responsável por embalar o produto que está sendo produzido em caixas de forma rápida e eficiente. Nesse caso, os waffles estão sendo embalados por robôs criados por uma empresa japonesa chamada Phonak. O primeiro robô usa o exclusivo sistema de detecção visual AirVision. Ele permite que o braço robótico trabalhe em conjunto até com as esteiras transportadoras mais rápidas do planeta. Os waffles são recolhidos e depois empilhados na outra correia transportadora. Um segundo braço robótico move as pilhas para uma caixa. Eles trabalhando juntos são muito legais e eficientes. Os humanos não podiam nem chegar perto de competir com essas máquinas em sua velocidade. Isso é tudo, pessoal. Qual produção mais te surpreendeu? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.